Papai, eu te amo, eu te adoro, eu te venero, eu te louvo, eu te glorifico. Apresento a Ti esta oração, apresento a Ti este bate-papo, esta palavra, apresento a Ti o projeto Andando no Espírito. Apresento a Ti cada nome que está neste livro de oração, cada vida que colocamos no Teu altar, desde o presidente da República até o vereador, cada autoridade secular, cada autoridade espiritual e suas famílias, cada cidadão, cada homem, mulher e criança. Apresentamos a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e o mundo e pedimos, Senhor, que a Tua justiça venha sobre todos, para que o Teu poder e a Tua graça e a Tua vontade se cumpram na vida de cada um, na autoridade do nome de Jesus. Bom! Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos chegando com mais um Andando no Espírito e a Palavra de Deus. Porque andar no Espírito é viver a Palavra de Deus. Andar no Espírito é viver no Espírito, é fazer a vontade de Deus, é comer o Evangelho de Cristo, é aprender com o Espírito Santo, né? Então vamos aprender mais um pouquinho com o Espírito Santo, mas antes eu desejo que você seja muito feliz, que todo mal saia da sua vida, que você tenha um dia, uma noite e um dia fenomenal, abençoado, cheio de vida, que você seja feliz, esteja em paz, mesmo no meio de grandes problemas. Que a luz venha para você no fim do túnel, para que você resolva de uma vez por todas todos os seus problemas. E você vai conseguir, porque você é um milagre. E seja um milagre hoje e sempre. Primeiro, se inscrevendo no nosso canal, dando um joinha, clicando no sininho para espalhar a mensagem para todo mundo, ok? Segundo, curtindo a nossa página no Facebook, curte aí a nossa página no Facebook, para que você também espalhe pelo Facebook essas mensagens que vêm do Espírito Santo. E hoje, andando no Espírito, vamos andar em 2 Coríntios, capítulo de número 2. Paulo continua falando à igreja de Coríntios. Paulo, que tinha um relacionamento incrível com a igreja de Coríntios, que foi o fundador da igreja de Coríntios, né, das igrejas, não só de Coríntios, mas do próprio Jerusalém, ou seja, Paulo e as suas igrejas e o fortalecimento dessas igrejas. Então vamos lá? Versículo de número 1 do capítulo 2 de 2 Coríntios diz assim: Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? E escrevo-vos isso mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, de toda a minha alegria e a de todos vós. Por quê? Em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que abundantemente vos tenho. Interessante, né? Ou seja, Paulo, ele não era um apóstolo rico, né? Paulo, ele, através da sua pobreza, através da sua dedicação, Paulo, ele alcançou muitas almas, criou a igreja para Jesus Cristo, né? Mas ele era ignorado pelos coríntios porque Paulo trabalhava, pregava, ele não pedia dinheiro para a igreja, ele preferia fazer o seu trabalho manual do que ficar pedindo as coisas para ele mesmo. Já outros apóstolos pediam para si mesmo, pediam altas quantias até, e eram mais eloquentes. Então teve um momento em que os coríntios ignoraram Paulo, né? E Paulo fala aí na carta, a gente está percebendo isso, mas eles perceberam depois, né, do valor de Paulo, do valor que Paulo tinha
para Cristo e a importância de Paulo, e eles então estão aqui pedindo até desculpas para Paulo por tudo aquilo que aconteceu, e Paulo também se reconciliando com a igreja de Coríntios nessa questão. É muito interessante mesmo. Não que Paulo não tivesse capacidade, porque o apóstolo Paulo era muito capaz e muito usado por Deus, mas ele era como muitos dos nossos líderes religiosos de hoje, né, que não tinham tem que trabalhar para viver, como eu também faço isso, né? A gente não vive do evangelho, a gente trabalha e ajuda a obra de Deus. Nada contra quem vive do evangelho. Eu acho que você deve realmente, se tiver condições, a igreja tem condições, ela tem que sustentar o seu pastor, a família do pastor, porque o pastor é importantíssimo, né? O líder religioso, o líder cristão, ele é importantíssimo, porque ele é quem carrega toda a vida espiritual da igreja, né? E ele precisa ser apoiado, ele precisa ser de uma maneira amorosa, cuidado pela sua igreja. Importantíssimo isso, e espero que você faça isso, né? Honre o seu pastor, honre as pessoas que oram por você, as pessoas que levam a palavra para você, as autoridades espirituais, porque elas são usadas por Deus para te abençoar, ok? Vamos lá então. Verso 5: porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Olha só, Paulo liberando perdão, e é o que a gente deve fazer, né? Você não deve guardar mágoa de ninguém, você não deve guardar rancor. Isso só vai trazer um câncer para você, só vai trazer dores para você. Libera perdão e bola para frente, vamos tocar o barco, porque tem muita gente que precisa de uma palavra de fé, tem muita gente que precisa de uma oração, tem muita gente que precisa ser abençoado, e a gente precisa ser um milagre na vida dessas pessoas, como Paulo também foi, ok? E para isso eu vos escrevi também, para por essa prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Olha, outro detalhe importante, né? Quem não perdoa, quem fica guardando rancor, guardando mágoa, dá legalidade para Satanás, junto com os seus ardis, fazer um estrago na vida da pessoa, na família da pessoa, dentro da igreja, no meio da igreja, por causa da falta de perdão, por causa da ignorância das pessoas, por causa de julgamentos, e usa os julgamentos para jogar um contra o outro e espalhar a igreja, porque o objetivo do diabo é espalhar, porque ele sabe que se a igreja ficar unida, em unidade, e eu vou repetir, unidade é diferente de união. Unidade é onde existe um grupo de pessoas com diferentes opiniões, mas num único propósito. Poxa vida, a gente tem que aprender a respeitar a opinião do outro e vice-versa. Nós temos que aprender a aprender uns com os outros e não ficar guerreando um com os outros. Eu sei mais do que você, eu sei mais do que o outro. Nada disso. Nós temos que aprender uns com os outros, aprender com Jesus, aprender com o Espírito Santo, fazer com que a unidade da igreja, a unidade seja forte para destruir todas as obras do diabo, que Jesus veio para isso. Ele veio para destruir todas as obras do diabo. E a gente precisa estar atento às estratégias, os ardis de Satanás, que são muitos, principalmente dentro da igreja. Ele não está fora da igreja não, ele está dentro da igreja, ok? Ele está dentro, por quê? Porque
se a gente bobear, a gente mesmo autoriza ele a entrar e fazer parte de uma coisa que não é para fazer parte, ok? Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Paulo está mostrando o caráter dele, o caráter de Cristo, o caráter do ministério, o fruto do ministério de Paulo no capítulo 2 de 2 Coríntios, né? E Paulo continua, verso 14: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Então, Paulo justifica, Paulo fala dessas importâncias, e Paulo também fala do triunfo, né? Mesmo ele não tendo a condição financeira de muitos outros apóstolos que vieram dos outros apóstolos, né? como Apolo, por exemplo, que tinha muita condição financeira, Paulo tinha sempre triunfado em todas as coisas em Cristo Jesus. Por quê? Porque o foco de Paulo é Jesus Cristo. O foco de Paulo é fazer a vontade de Deus, é colocar o projeto de Deus em funcionamento. O foco de Paulo era as pessoas, era levar as pessoas a Jesus Cristo, levar as pessoas ao arrependimento, à salvação e o crescimento dessas pessoas, que é o crescimento da igreja. Então, qual é o seu foco em Cristo Jesus, né? Qual é o seu foco na vida? Qual é o seu foco? O que é que você está fazendo verdadeiramente para você e para Deus, né? Para a obra de Deus, como Paulo estava fazendo ali em 2 Coríntios, né? E nessa reconciliação a gente percebe que muitas coisas maravilhosas acontecem nesse trabalho maravilhoso que Paulo tem do crescimento do Evangelho de Cristo, do crescimento do cristianismo naquela região, tanto de Roma, tanto da Macedônia, como também da Grécia. Paulo, a função dele era alcançar os gentios, e ele estava fazendo isso com muita maestria e sem aquela condição toda, né? Mas triunfando em Cristo Jesus. Então, não é a condição financeira que faz uma pessoa, não é a condição de conhecimento que faz essa pessoa. Tudo isso ajuda, mas o que faz a pessoa e o crescimento do propósito de Deus é a intimidade com Deus, é o aprofundamento de intimidade com Deus, de conhecimento de Cristo. Paulo tinha o conhecimento, ele tinha intimidade, ele tinha vivido para destruir Jesus, né, os cristãos, e depois ele viveu para fazer a vontade de Jesus Cristo, né? Ele teve um encontro com Jesus, ele viu pessoalmente Jesus, ele conversou com Jesus, ele foi direcionado por Jesus Cristo para fazer então aquilo que verdadeiramente ele queria fazer, que era a vontade de Deus. Porque quando ele perseguia os cristãos, ele achava que ele estava fazendo a vontade de Deus. Depois que ele teve um encontro com Jesus, ele então percebeu que ele estava indo na contramão, fez a conversão e foi fazer a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo sofreu muito por tudo isso. Mas o que ele conquistou através daquilo que o próprio Senhor
dissera para ele que ele teria que passar por amor a Cristo, por amor à obra, e ele foi e fez. E lá em Coríntios ele faz a narrativa e ele fala, e ele então reconcilia com os coríntios, porque havia muita coisa ainda para se fazer para a obra de Deus, né? E a gente vai ver nos próximos capítulos. Então leia o capítulo 1, capítulo 2, 7 vezes, leia para você então aprender e crescer no Espírito, se alimentar, para você também passar por todas as provas vencedor, triunfante, né? Triunfante. O inimigo não pode roubar aquilo que Deus te deu. O inimigo ele tem as suas ardis para tentar atrapalhar a obra de Deus na sua vida, na nossa vida, né? Tanto é que ele vai agir, e se a gente permitir, ele age mesmo, e usa pessoas próximas, usa pessoas que a gente às vezes ama para tentar nos destruir, tentar nos desestabilizar, né? O que pode estar acontecendo com você, né? Você está desestabilizado emocionalmente, desestabilizado no seu trabalho para a obra de Deus, né? E você não está percebendo isso, porque é muita coisa. Então tem hora que a gente precisa parar, prestar atenção nas coisas, né? Ver quem verdadeiramente são as pessoas que estão com você em Cristo, ver o que precisamos mudar. É importantíssimo isso. Olha só, Paulo, ele tinha uma visão, ele achava que prendendo os cristãos, com toda a cultura que Paulo tinha, porque Paulo teve cultura, ele teve conhecimento em todas as áreas. Então ele era conhecedor da palavra de Deus, ele era conhecedor de tudo, mas ele teve um momento que ele precisou parar, teve um momento que ele precisou mudar até a sua maneira de pensar. Para quê? Para poder fazer a vontade de Deus. Então a gente precisa compreender o que está acontecendo com a gente no momento. A gente precisa compreender a situação que está à nossa volta. A gente precisa ver as pessoas, né, analisar a situação e ver quem realmente está do nosso lado. Gente, estar do seu lado não significa concordar com tudo que você pensa. Estar do seu lado significa estar do lado certo da questão, estar no mesmo propósito em Cristo Jesus. Agora, divergência de pensamento, cada um tem uma opinião, cada um tem uma forma de pensar, cada um vê a situação da sua maneira, da sua visão, da sua compreensão, né? E aí às vezes há o choque de opiniões, há o choque, e nesse choque, o que acontece? Nesse choque, acontece a divergência e acontece então a entrada de Satanás, a entrada do inimigo com as suas ardis. E aquele que está mais fraco espiritualmente, às vezes sofre mais os ataques do inimigo, né? E a igreja sofre com isso, ok? Quem é a igreja somos nós. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos nos revestir da armadura de Deus. Nós devemos lutar espiritualmente, né? Liberar perdão para que não haja nada que possa impedir o agir de Deus, o mover de Deus, né? E caminhar. Agora é importantíssimo nós aprendermos a delegar. É importantíssimo nós aprendermos a confiar, a dividir, a compreender a capacidade de cada um que está à nossa volta, para que todos possam ter o crescimento na palavra de Deus, o crescimento de Cristo,
o crescimento da obra de Deus, o crescimento da empresa, o crescimento do negócio, o crescimento do comércio, o crescimento da indústria. Serve para tudo, né? Paulo estava falando sobre isso, por isso Paulo foi lá, reconciliou com a igreja de Coríntios. A gente percebe nesse capítulo 2 e com certeza nos capítulos que vão seguir agora, 3 até o final de 2 Coríntios, a gente vai ver muita ação do Espírito Santo, do poder de Deus na igreja de Coríntios através de Paulo. Tem muita coisa para a gente aprender, com certeza absoluta, né? E a gente aprende mesmo, e a gente precisa colocar em prática no nosso dia a dia, a gente precisa colocar em prática na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso negócio, no nosso comércio, na nossa indústria. Nós precisamos ter essa visão espiritual para podermos então crescer. E eu tenho certeza que Deus vai colocar as pessoas certas nos lugares certos para que o projeto de Deus na nossa vida cresça. Deus vai encaixando as coisas para que todos possam ter o crescimento espiritual necessário, o crescimento profissional necessário, o crescimento físico necessário, e nós vamos então todos, como Paulo diz, triunfar. Ele fala: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. É importante isso. Por isso, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente precisa conhecer Jesus, e com ele todo o conhecimento de Deus, para nos libertarmos da escravidão, às vezes de nós mesmos. A escravidão emocional, a escravidão intelectual, a escravidão carnal, a escravidão que se aloja no coração. Tudo isso, né, a escravidão espiritual também, tudo isso no poder que há no nome precioso de Jesus Cristo. Vamos orar? Papai, eu agradeço por mais esta oportunidade, e que o teu Espírito Santo continue falando conosco, com a sua igreja. Por isso, obrigado por operar o milagre na vida desta mulher que está do outro lado da telinha, pedindo para Deus em oração. E esse pedido que ela fez no quarto dela, dobrando o joelho ao lado da cama dela, chorando, clamando a Deus que ela queria essa solução, que ela queria a resolução desse problema que já faz muito tempo que ela enfrenta. Hoje Jesus está trazendo a solução para você, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por visitar este homem e tirar todo o efizema do peito dele, na autoridade do nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por operar um milagre nessa criança, tocando nela agora, tocando no peito, tocando nas costas, tocando nela e tirando toda essa infecção que estava no seu pulmãozinho. Ele neste momento tira essa infecção e cura esta criança na autoridade do nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por visitar cada um de nós, por visitar cada nome que está neste livro de oração, também cada autoridade secular e espiritual, e promover a tua justiça, o teu poder, a tua graça na vida de cada um de nós. Lembrando sempre que você é um milagre na vida de qualquer pessoa, na sua vida você é um milagre. Como? E se inscrevendo no canal, dando um joinha, clicando no sininho e compartilhando essa mensagem para todas as pessoas, curtindo a nossa página no Facebook, compartilhando as mensagens pelo Facebook também. Curte aí, compartilha e nos ajude a levar o projeto Andando no Espírito para o mundo.
É você que Deus quer usar, é você que Deus vai usar, como está usando a mim também. E Ele vai mesmo operar tudo o que Ele falou, todas as promessas que Ele disse na Bíblia vão acontecer, vão cumprir na minha e na sua vida, na autoridade do nome de Jesus. O seu coração está sendo totalmente restaurado neste momento. Há um poder, um fogo do Espírito dentro do teu coração agora, que a chama começa a aquecer e de dentro para fora tira todo o impedimento, toda a barreira, tudo aquilo que estava impedindo o fluxo normal é agora arrancado do teu coração, do teu corpo, na autoridade do nome de Jesus. Recebe esta cura sobrenatural agora, em nome do Senhor Jesus. Jesus te ama e eu também. Porque eu sou seu filho, Pai. Oh, porque Ele vive. Temor não há. Oh, papai.